Olá, queridos amigos, queridas amigas. Nós estamos de volta com nossa série Educar Hoje e agora vamos enfrentar hoje o tema disciplina versus indisciplina, alunos, problemas existem. Nossa, é uma queixa, uma choradeira generalizada hoje em todo lugar dos professores, dos pais, que os alunos são indisciplinados, etc, etc. Por que nós vamos falar sobre isso, Ale? A gente poderia falar, é um assunto que pode falar muito e muito pouco. Mas na verdade eu acho que esse é um problema relativamente antigo, né? É histórico. Você vai aos livros de história, ver os relatos. O problema da disciplina e indisciplina é um problema que é clássico na educação, não é um problema apenas contemporâneo. Eu pensando nisso, eu acho que isso tem um aspecto também que é um aspecto do conflito de geração. Porque toda geração, né, mais velha não entende muito os hábitos das gerações mais novas, né? Então, essa é uma questão muito... Pegando um caso simples agora, olha... O conflito de geração existe desde Pois é, sempre. então, por isso que eu estou dizendo. Eu acho que o problema da disciplina também passa... Quer dizer, é possível analisá-lo de várias perspectivas, mas acho também que ele passa por esse conflito de geração. Veja, né, nós somos professores, eu estou em sala de aula constantemente e tal. Então, um dos problemas de indisciplina hoje, muito discutido, é a geração mais velha que não usou tanto celulares, Não usou nada, né? que não faz parte da vida, essa coisa de ficar o tempo inteiro, e da geração mais jovem que nasceu com o celular na mão e é uma extensão do corpo. E na sala de aula, você querendo, caso típico, você querendo trabalhar, discutir um assunto, e o aluno lá integrado, assistindo, mexendo, e tentando ser multitarefa e na visão daqueles que são mais velhos, olha, não tem perde concentração, não consegue acompanhar a aula direito, seja lá como for. Então, esse é um problema de geração, né? De uma geração que não compreende exatamente o que está acontecendo com a outra. Acho que a disciplina também passa por aí, né? Mas aí você já também entrou num ponto que eu queria falar. É porque a escola toda, ela é concebida, pensada, planejada, pré-programada de fora, né? Quer dizer, de cima, né? E o aluno tem que fazer as tarefas na hora que os professores querem, na ordem em que foi planejada, com o resultado idêntico, todo mundo ao mesmo tempo, ou seja, a disciplina da escola é uma disciplina imposta, né? Homogeneizante, de produção em série, e isso contraria as tendências individuais, os interesses individuais, as vocações, os talentos, enfim. Acho que um pouco também contraria a própria natureza humana. Exato. De expansão, de né, interesse por determinadas coisas e não por outras. Exato. Aquele desenvolvimento natural que também não é todo mundo aprendendo ao mesmo tempo, da mesma forma, tendo que dar o mesmo resultado. Então também, por outro lado, a escola também cria os problemas que ela depois fica tentando resolver. Porque aí nós temos, por exemplo, escolas que trabalham de maneira diferenciada, vamos supor, Summerhill, a Escola da Ponte, outras escolas alternativas, aquela experiência que nós tivemos no Brasil na década de 60, a escola vocacional, que trabalharam com projetos de pesquisa, em que os alunos escolhem o que vão estudar, o que vão pesquisar. Cria-se uma disciplina interna dos próprios alunos, ou eles entre si, se autorregulando, para a execução de um trabalho em que eles estejam interessados, né? Pois é. Que agora, acontece que essa disciplina de todo mundo ficar calado, quieto, sem olhar o celular, ouvindo um professor falar de um assunto que às vezes não está interessando, ou não teve um significado real para o aluno, né? Então, isso que é a disciplina forçada, né, de fora. Agora, existe Só uma questão que eu acho que também nós educadores e pais e gerações mais velhas, entendendo gerações mais novas, que a gente deveria pensar e deveria meditar e compreender, e acho que se fala pouco sobre isso tal, na literatura,
Eu acho também que a indisciplina, ela é normal, né? É um processo natural da vida individual, do sujeito que se afirma enquanto individualidade, do sujeito que questiona os valores que estão ali colocados para ele, que questiona as estruturas. Eu também, é lógico, tem limites para tudo e a gente acho que tem que educar para que exista uma disciplina mais autônoma, né? Autodisciplina, para que o sujeito se concentre quando tiver que se concentrar, se dispersa quando tiver que dispersar, ou seja, que ele saiba como participar disso. Então, uma autodisciplina e não sempre a disciplina imposta de fora e tentando controlar a qualquer custo, mas também entendendo que é necessário indisciplina, porque a indisciplina faz o sujeito ser indivíduo. Né? Porque senão ele vai ser alguém só integrado o tempo todo no grupo, ele vai ser grupo, ele vai ser a feição do grupo. Se não tiver uma indisciplina para contestar, para sair, também não é possível. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de sensibilidade para entender também que às vezes a indisciplina é necessária. E a gente também tem que saber levar isso, tem que saber dialogar com aquele que a gente está educando, né? Agora eu me lembrei de um caso que nós entrevistamos num outro curso que nós demos aqui, a Andresa, que é uma professora que deu aula em Summerhill. E ela conta o seguinte, olha só, isso que vem confirmar aquilo que você está falando, né? Ela conta, em Summerhill, que é uma escola libertária, livre, os alunos decidem as próprias regras, né? Tem as assembleias e tal, mas tem regras, né? Que são decididas pela maioria, né? E aí todo mundo vota, os professores participam, etc. E uma das regras, que é bem típico da Inglaterra, é que às 10 horas não se pode mais sair do quarto, não se pode mais fazer barulho, tal, não sei o quê. Todo mundo tem que dormir cedo, tal, não sei o quê. Bom, eu já estaria mal nessa regra. E o que acontece? Aí ela estava contando que todos os alunos quebram essa regra, então fogem de noite. E ela mesma fez parte como professora de uma excursão que fizeram à noite, foram ver a lua, as estrelas, ficaram cantando, tal, não sei o quê, mas sem ninguém ver. Então ela falou assim, parece que a regra existe para ser quebrada, entendeu? Porque faz parte, né, do sabor da coisa. Né? Porque eu acho exatamente isso. Há regras que, claro, a gente tem que se esforçar para não quebrar. No processo das relações com os outros, no processo educacional. Agora, há regras que são para ser quebradas, né? E a indisciplina, então, no meu modo de ver, é que a gente, eu não sei, assim, acho que o adulto, né, e a geração mais velha tem uma dificuldade de lidar com a indisciplina do mais jovem, tem uma dificuldade de lidar. Se a gente for pensar bem, também, quando mais jovens, né? Não que eu não seja, ainda sou jovem, né? Mas também se quebrava regras, é algo necessário para firmar, para se firmar. Agora, esse eu acho que é um ponto importante a gente entender. Agora, né? outra coisa também o que é indisciplina, né? É isso que nós temos que ver. O que é indisciplina? Por exemplo, quando eu trabalhava numa escola pública, aqui em Bragança Paulista, estava fazendo um projeto com crianças de 9, 10 anos, projetos interdisciplinares, e que as crianças estavam super entusiasmadas, participando, conversando, produzindo, né? E com resultado assim bastante interessante depois de produção. Fizeram poesias, fizeram campanhas, fizeram arte, enfim, né? Elas estavam trabalhando naquele projeto. E o que acontecia? Eu estava tomando conta da classe, estava fazendo a interação com as crianças, e elas estavam conversando sobre o trabalho, né? E um barulho, tal, não sei o quê, e tudo bagunçado, porque a criação às vezes gera um caos, né? As professoras das classes saíam da sala dos professores e vinham gritar com as crianças para elas ficarem em silêncio. Então, para muitos, disciplina é silêncio forçado, é obediência forçada, quer dizer... É uma ordem artificial. Exato. Eu acho que aqui nesse caso, disciplina, a gente está pensando sempre como uma ordem artificial, imposta, silêncio, corpo disciplinado. Exato. E às vezes você tem também o corpo disciplinado e uma mente indisciplinada. Né? O sujeito está lá quietinho, você está falando, supostamente ele está ouvindo, mas ele está com a cabeça no mundo da lua, ele está completamente indisciplinado por dentro. E ao contrário, ele está ali mexendo, etc., tem uma disciplina, uma autodisciplina interna enorme, mas está fazendo barulho, está fazendo bagunça.
Então, eu acho que a gente se criou um modelo na educação, que é esse modelo da disciplina artificial, e que é esse que nós temos que romper. Quer dizer, a escola tem que ajudar o aluno a desenvolver a autodisciplina e respeitar isso. Porque acontece que esse, na verdade, é um modelo autoritário, de contenção, e não de ensino de autodisciplina. A autodisciplina se consegue através da concentração, do interesse, do cultivo das suas potencialidades, ou seja... E acho até de ensinar o indivíduo a hora que ele tem que respeitar e a hora que ele tem que quebrar. Exato. Né? Exato. Porque aí ele sabe esse momento, racionalmente, ele sabe avaliar o momento. Exato. E julgar o momento. Isso que é criar autonomia nas pessoas, né? E aí a gente deixa aqui essas questões, como é que você lida com a indisciplina, como é que você... enfrenta essa problemática dentro da sala de aula, ou como você, como aluno, trabalha essa quebra de regras e principalmente desenvolve a sua autodisciplina. Porque a questão mais importante é nós termos a autonomia da nossa concentração, do nosso tempo, da nossa capacidade de produção, e isso só se dá através de um cultivo de autodisciplina que não é imposto de fora, mas é um esforço conquistado de dentro. Né? Exatamente. É isso aí.